Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Cuidado do Alto, um momento especial para olharmos para dentro, sem deixar de olharmos para o alto. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre alguns pontos que a ansiedade nos cega. Então, a gente vai olhar para esses pontos e tentar, com a ajuda do Senhor, tirar as vendas dos nossos olhos. Talvez, eu não sei se você convive, com algum homem, se você é uma mulher casada ou não, ou se for solteira, se convive com algum homem na sua casa, com seu pai, alguém, e talvez você já tenha visto essa cena muito comum que acontece aqui em casa. Meu marido está procurando algo, e aí pode ser, por exemplo, na geladeira, e ele diz que não encontrou, quando ele, na verdade, só passou o olho assim, e aí viu que não estava, até então que eu vou lá revelar sua cegueira. E em segundos encontra o objeto desejado. Hoje o Senhor quer fazer isso com a gente. Hoje o Senhor quer revelar a nossa cegueira. A gente está ali olhando para a geladeira. Senhor, não tem manteiga. Cadê a manteiga? O Senhor viu a manteiga? E o Senhor nos convida hoje para dizer: minha filha, vem cá, deixa eu tirar as vendas dos seus olhos e olha aqui o que você tem. Então, vamos iniciar contextualizando o que é a ansiedade. Ela é um estado de alerta, que nosso corpo fica, de forma bem resumida. Normalmente um cenário de ameaça. Esse cenário pode ser desde você estar numa parada de ônibus à noite e aí você se sente ameaçada porque, é meio perigoso de verdade. Ou isso pode ser quando você está em uma roda de amigos e você sente vergonha de puxar assunto ali. Ou qualquer outra situação que te traga ameaça. Pode ser um desafio no trabalho, pode ser uma promoção, pode ser uma coisa boa, pode ser uma nova fase da sua vida, mas que te deixe em alerta, porque você se sente ameaçada por algum motivo. Então, seu corpo se sente ameaça. Todo o corpo trabalha como se precisasse ou lutar ou fugir de um grande problema. Então, talvez você tenha vivido nesse estado atualmente. Talvez um problema tenha deixado você com essa sensação de ameaça. Talvez uma falha sua, você errou em alguma coisa, isso tenha te deixado ameaçada, que você, qual é a consequência desse meu erro? Uma dor. Ou pode ser, como eu falei, uma coisa boa, Pode ser um novo desafio, algo legal, mas que você se sente ameaçada, pensando, será que eu sou capaz ou não de cuidar disso? Pode ser uma fase difícil que você esteja vivendo. Ou mesmo um problema de uma pessoa que você ama muito. Várias situações podem nos causar ansiedade. A ansiedade, além de roubar nossa paz, ela pode nos cegar. E isso aconteceu, sabe com quem? Com a Agar. Agar foi aquela serva egípcia que era serva de Sara, e Sara entregou a Abraão para ter um filho, porque Sara acreditava que não ia ter filho, e Agar teve Ismael. Então, em Gênesis 21, Isaac já tinha nascido, o filho da promessa. E a Bíblia fala que o menino cresceu, foi desmamado, fizeram uma festa, Abraão deu uma grande festa. Só que Sara viu que o filho de Agar, Ismael, estava rindo de Isaac. E aí falou com Abraão: Abraão, resolva isso. Ele perturbou Abraão, mas Deus falou com ele: não se perturbe, por causa do menino, faça como a Sara está falando, e eu vou cuidar deles. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, e entregou a Agar, colocou nos ombros dela e despediu dela e do menino. Então Agar agora está nessa situação de ter sido de certa forma abandonada, como uma criança agora na rua. Tem ali algumas coisas que Abraão deu para ela, mas ela está desamparada e certamente se sentindo em perigo ali, Provavelmente Agar ficou ansiosa. E a gente vai ver 3 pontos que aconteceram com a Agar, que a ansiedade cegou ela, em algumas áreas. Primeiro ponto é que a ansiedade faz a gente ficar sem direção. A Bíblia fala que Agar ficou vagando, no deserto. Ela ficou andando, sem direção, vagando pelo deserto de Berseba. Às vezes, o vagar, ele vem no sentido de vazio, de sem nada e nem ninguém.
A gente pensa às vezes na situação que está vivendo, talvez você tenha pensado, eu não tenho a quem recorrer, ou então, ninguém vai me entender, não adianta eu falar o que eu estou passando aqui na minha cabeça, a ansiedade que eu estou, o medo que eu estou. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho com quem contar, eu não tenho recurso, eu não tenho quem me apoie. Pode ser que você tenha se sentido de certa forma sozinho. E o Senhor quer tirar a venda dos nossos olhos. Ele tira a venda dos nossos olhos da direção quando Ele nos lembra do que está em Isaías 49:15, que diz: embora uma mãe se esqueça do seu filho, eu não esquecerei de você. A gente pensa que não tem para onde ir, né? A gente precisa lembrar em Mateus 28:20, que Ele diz que eu estarei sempre com vocês. A gente nunca vai ficar vagando por aí. A gente nunca vai estar sem direção. A gente pode contar com o Senhor, a gente pode pedir dele a direção. Nesse momento, essa cegueira aqui, ela não nos faz parar. A gente segue andando, a H seguiu andando, só que sem rumo, sem direção. E às vezes a gente caminha assim, né? Como se a gente tivesse perdido algo. Quando na verdade a gente até perdeu algo, a H tinha perdido algumas coisas, mas ela não perdeu tudo. E é isso que faz a gente ficar cega, a gente entende que parece que a gente perdeu tudo. Nossa, agora eu tô sem direção, não tenho pra onde ir, eu não tenho quem, assim, não tem nada, eu perdi tudo. Quando Deus está dizendo, eu estou com você, você tem a minha graça te basta. Eu estou com você, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. O seu marido pode ter te abandonado, Abraão pode ter abandonado ela, mas o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. E a gente precisa se apoiar nessa verdade, nessa promessa, confiar nessa promessa. Enquanto a vida há um propósito do Senhor para a nossa vida. Deus quer que a gente ande por onde Ele mandar, um passo de cada vez. Sim, às vezes o Senhor não vai, através dessa dificuldade, ou desse problema, ou dessa bênção, Ele não vai te mostrar a direção toda. Ele não vai te colocar no Google Maps, tá aqui toda a sua jornada. Você vai parar aqui, você vai até ali, Não, Ele não vai te entregar o mapa todo. Talvez para esse momento da sua vida, Deus tenha te mandado buscar Ele diariamente, a ponto de perguntar assim, hoje, o que eu faço com o que eu tenho hoje? Qual é o passo? E aí é momento de você andar um dia de cada vez, uma atividade de cada vez, um passo de cada vez, pedindo direcionamento do Senhor. Senhor, eu só tenho dinheiro para hoje, Senhor, não faço ideia de como vai ser amanhã. Pergunte do Senhor, ok, obrigado, Senhor, porque eu tenho para hoje. O amanhã, o Senhor vai cuidar. Nesses momentos, nessas circunstâncias, é momento da gente entender e pedir direcionamento do Senhor para o passo. Lâmpada para o meu pé aqui, Senhor. Deixa eu ver aqui para onde eu piso, qual é o próximo passo que eu dou. E a gente vai andando um dia de cada vez. Tem momentos na nossa vida que a gente não vai ter clareza do todo. Mas a gente precisa confiar que o Senhor está lá na frente, que o Senhor segue segurando a nossa mão nessa jornada e pedindo direcionamento dele um passo de cada vez. Então, nós podemos sim ter direção, não precisamos ter a direção do todo. Então, essa é a primeira cegueira. A gente precisa lembrar que nós não estamos perdidas, nem abandonadas, nem sozinhas. Nós temos o Senhor, Ele nos dará a direção e a gente pode pedir a direção um dia de cada vez, um passo de cada vez. Senhor, hoje, o que eu tenho que fazer? Não queira, essa sensação, essa necessidade, essa busca pode causar mais ansiedade, mais desespero e só piorar a situação de você querer saber o todo. Calma, um passo de cada vez. E ore a Deus por isso. Senhor, me dá direção para hoje. Uma outra cegueira que a ansiedade fez, impediu a de enxergar, eram os recursos. Em Gênesis 21:15 diz que acabou a água da vasilha, né? Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Então, ela tinha um recurso ali que Abraão tinha dado. Ela tinha entendido, talvez, que aquilo ali era tudo que ela tinha. E, como acabou a água da sua vasilha, ela entendeu que acabou a água. Às vezes, a gente não tem ali naquele momento. Isso não quer dizer que acabou tudo. Acabou só da água da nossa vasilha. E olhar para os nossos recursos
com o olhar da provisão, confiando na provisão do Senhor. Às vezes, quando uma área da nossa vida está ruim, a gente apoia e fixa em outra área. Então, talvez a gata tenha dito assim, poxa, tá bom, tô no deserto, mas pelo menos eu tenho essa vasilha aqui com água. Glória a Deus que eu tenho essa vasilha com água. E se apoiou e abraçou aquela vasilha com água. Mas aquilo dali acabou. E às vezes a gente faz assim, quando você tem algum problema, alguma dificuldade numa área, por exemplo, na área familiar, aí você se dedica, não, vou fixar aqui no meu trabalho, porque aqui vai ser meu refúgio. Aí você bota para trabalhar, agarra aquilo com todas as suas forças, para tentar se manter de pé. E em algumas situações isso é uma boa estratégia, porque às vezes a gente não consegue, não tem recursos até psicológicos para lidar com certos problemas ali, um momento, um luto, enfim. Tem situações que é muito mais difícil a gente encarar, você precisa estar um tempo ali para processar, para entender melhor o que está acontecendo. E às vezes a gente encontra esses escapes, né, através de outras áreas da nossa vida, onde trazem, de certa forma, um alívio para a gente administrar ali todas essas emoções. Então a gente se apoia e fixa para a gente se manter em pé. Só que a gente precisa tomar um cuidado, porque assim, é bom porque a gente olha para o que a gente tem, né? Poxa, mas pelo menos eu tenho meu emprego. E essa é uma boa estratégia, né? Como eu falei. Mas a gente precisa cuidar para que, primeiro, essa área não se torne um Deus na nossa vida. Para que o nosso apoio de, poxa, não, mas pelo menos eu tenho meu emprego. Então, meu emprego agora é meu tudo. É o que vai me sustentar nesse momento difícil, né? Ou então, não, eu tenho meus filhos é meu tudo, é o que vai me sustentar. E a gente precisa lembrar que o que deve nos sustentar é o Senhor e sua graça. E quando até o que tínhamos, e às vezes a gente pode chegar nesse momento de H, em que a água da vasilha, ou seja, o recurso que ela achava que ela tinha, que estava ajudando ela a lidar com tudo aquilo dali, acabou, né? Então, até o que tinha, até o que se apegou, ainda não está mais resolvendo ou suprindo a dor que ela precisa, a dor que estava ferindo ela. Aquilo que a gente está sentindo. Não foi o suficiente para matar a nossa sede, para acabar, para nos preencher como antes. Por quê? Porque só Deus pode preencher isso. Existem situações que às vezes a gente se apoia em coisas que podem ajudar sim a gente, mas que a gente não pode tornar isso um Deus na nossa vida, porque Ele nunca vai ser suficiente para nos suprir e nos dar a força que a gente precisa para enfrentar essa dificuldade, esse desafio. E a gente esquece que a gente tem acesso à fonte. Sim, talvez hoje você usou a última gota de azeite, como diz na Bíblia, né? Se foi a gota do seu azeite, aí você está num momento bom da sua vida, porque o azeite está caro. Mas talvez o que acabou hoje, você comeu o último ovo da sua geladeira, que tinha na sua geladeira. Talvez o último pacote de arroz foi usado hoje, e você não faz ideia do que será da próxima refeição. Hoje acabou o dinheiro deu a última passagem de ônibus. Amanhã você não sabe como que você vai trabalhar, como que você vai para a escola, como que você vai para a faculdade. Mas essa é a hora de confiar na promessa. A ansiedade faz a gente ficar cega dos recursos, de achar que não temos mais recursos, não temos como lidar com isso, não tem recurso para lidar com isso. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. A gente precisa confiar na sua promessa, que diz Mateus 6,26, que se Ele cuida das aves do céu, Ele providencia alimento para eles. Nós somos muito mais valiosos que as aves do céu. Ele vai providenciar, Ele vai prover. A gente precisa confiar que temos acesso à fonte de água de vida, como diz em João 4,14. Quando não vemos o recurso, o desespero bate. E é a oportunidade de a gente exercitar a fé. A ansiedade nessa hora vai querer nos cegar para os recursos, vai querer fazer com que a gente viva embaixo da mentira de que acabou tudo, você não tem mais nada. Quando você tem a fonte de água de vida. A terceira área que a ansiedade nos cega é o propósito. H estava cega pro propósito. Esquecemos do propósito de Deus na nossa vida, com o que Ele confiou em nossas mãos. Sabe o que ela fez com o propósito? A água acabou e diz que ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Ela colocou o propósito dela debaixo de um arbusto. E assim como H,
nós dizemos: eu não posso ver esse propósito morrer. Eu preciso deixar ele aqui porque eu não quero ver ele morrer. Ela foi, sentou-se ali perto, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. E a gente está falando de um menino que, antes de Abraão tirar eles de casa, né, levar eles para fora da água e tudo, o Senhor falou para ele: não se perturbe por causa do menino da escrava, atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Existia uma promessa para a vida de Ismael também. Existia um propósito na vida de Ismael. E Agar estava cega para esse propósito. Ela simplesmente pegou o propósito e colocou debaixo de um arbusto. Talvez a ansiedade tenha feito você colocar tudo que Deus colocou na sua mão, o propósito dele, embaixo de um arbusto. Eu não consigo cumprir isso, Grace. Eu não consigo cuidar do que Deus me confiou. E sabe o que a gente está dizendo para Deus nesse momento? A gente está dizendo: Senhor, você errou quando me deu isso. Você errou quando colocou tudo isso nas minhas mãos, porque eu não tenho capacidade para isso. Deus ouviu, não o lamento de Agar, mas o choro do menino. Isso eu achei muito interessante, porque a Bíblia fala no verso 17 de Gênesis 21, Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Deus quer você bem. Deus quer te livrar da cegueira, da ansiedade. Por quê? Porque tem um propósito que Ele quer que seja cumprido através da sua vida. E Ele disse: eu ouvi o choro do menino. Deus está preocupado com a missão que Ele te deu. Ele está preocupado com o seu potencial, com o que você pode fazer para o reino dEle, para glorificar o nome dEle. Em Gênesis 21:17, né? Deus ouviu o choro do propósito. Ele ouviu o propósito morrendo. Ele falou: não, meu propósito não vai morrer. Sabe o que Deus quer te lembrar hoje, minha amada? Que Ele tem muito para fazer através de você. Por isso que Ele quer limpar a nossa vista hoje. Ele nos trouxe aqui para limpar a nossa vista e dizer: minha filha, calma, eu tenho uma direção, eu tenho um recurso, eu tenho um propósito. Não deixe a ansiedade te cegar dessas verdades. Eu tenho uma direção, eu tenho os recursos e eu tenho um propósito. Estão aqui comigo e eu estou com você. Levante o propósito. Ele disse para Agar: levante, menino. Levante o propósito que Deus colocou na sua mão, querida. Tome-o pela mão, ou seja, assuma a responsabilidade. Traga para você. Posicione-se. Farei grandes coisas através dele. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Assuma essa responsabilidade. E cuide. Olhar para esses 3 pontos. E identificar que isso está acontecendo. Levar isso ao Senhor. Permite que, como diz lá no verso 19, que Deus abra os nossos olhos e limpe nossa vista. Que essa seja a nossa oração. Que possamos avistar a fonte e olhar e entender, daqui enxergar que existe uma direção, existe um recurso, existe um propósito. Ele quer que cuidemos de nós para cuidarmos dos seus projetos. Deus tem muitos projetos para colocar na nossa mão, para que a gente possa fazer acontecer. Eu confesso para vocês que nesse momento eu estou gravando esse episódio e eu ainda não lancei o podcast. E a ansiedade tem tentado dizer que me cegar, né, em algumas áreas. Que será? Eu acho que eu não tenho todos os recursos, né? Eu não estou gravando aqui com um super equipamento, com uma mesa de som, eu não tenho um super sistema de edição. E isso bate a minha porta cada vez que eu me dedico um tempo aqui para colocar esse projeto para rodar. Eu tenho que lutar com muitos pensamentos, né? Que a ansiedade quer trazer.
que são mentiras, né? De que eu não tenho esses recursos, de que eu não sou capaz, de que não vai chegar a lugar nenhum. E Deus está dizendo também no meu coração, enquanto eu falo, Deus fala comigo aqui primeiro, antes de eu passar isso para vocês. Então a gente precisa lembrar disso constantemente e orar, Deus, Senhor, limpa os meus olhos, abre os meus olhos para me avistar que existe uma fonte e eu quero estar comprometida, eu me posiciono e eu me coloco como responsável para cuidar dos projetos que o Senhor confiar nas minhas mãos. Agar encheu de água vazia e deu de beber ao menino. A Bíblia diz que Deus estava com o menino. Deus está com muitos projetos em suas mãos e Ele quer te entregar. Por isso a gente precisa se comprometer em se cuidar. A ansiedade quer nos cegar a fim de perdermos tempo, nos desviar dos propósitos do Senhor. O prejuízo que ela deixa é grande. Ela quer atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida. E Deus hoje veio te dizer, minha filha, meus projetos estão embaixo de um arbusto, minha filha. Eu ouvi o choro deles. As pessoas vão ser alcançadas através desses projetos. As mudanças que vão acontecer na sua vida através disso. Levante-se. Bora, alimente esse projeto, traga vida. Se responsabilize por isso que eu coloquei nas suas mãos. Precisamos cuidar da nossa mente, do nosso modelo mental, tirar as vendas, viver as verdades. Sim, às vezes a gente vai precisar de uma ajuda para fazer esse processo. Às vezes a gente está tão mergulhado, tão cego, né? Temos problemas de cegueira que às vezes é só cirurgia. Então, em algum momento, pode ser que você precise de ajuda para colocar um colírio no seu olho e dizer, não, calma, tem uma direção, tem um recurso, tem um propósito. De novo, talvez você não vai ter isso, essa direção toda, de como que isso vai ser, como que isso vai impactar na sua vida. Mas você só precisa da direção para hoje. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, confiado no Senhor. Ore para que o Senhor faça uma lavagem e nós possamos caminhar com todo o potencial que Deus depositou em nós. Assumir a responsabilidade por seus projetos, nos comprometer com os projetos e planos do Senhor e vivê-los para a glória dele. Esse é o desejo do meu coração, para a minha vida e para a sua vida, que nós possamos tirar as vendas, né? Que o Senhor possa nos ajudar nesse processo e que nós sejamos curadas dessa cegueira que a ansiedade quer nos colocar. Espero que tenha abençoado a sua vida esse episódio de hoje. Se isso aconteceu, deixe aqui o seu feedback, a sua curtida, seu comentário, conta um pouquinho aqui o que Deus falou com você hoje, e que você possa compartilhar também, abençoar outras pessoas. Se você lembrou de alguém, de alguma amiga que está ansiosa por alguma situação, pode ser boa ou talvez não tão boa, né? Que existem situações que são boas também, que é legal, mas que, né, nos trazem uma sensação de ansiedade também, e que possamos viver, nos cuidar com o cuidado que vem do alto. Bom dia, boa semana para você, boa jornada, e a gente se encontra amanhã.